Olá, começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. O News de hoje desembarca na Costa do Cacau, sul da Bahia, para acompanhar de perto a maior corrida de aventura das Américas, que acontece em meio a áreas e projetos de conservação. Mudas que garantem o futuro dessas matas e transformam vidas, como a do ex-mateiro, que hoje trabalha no reflorestamento e ajuda na educação dos jovens e agricultores da região. Doce Empreendimento, a produção de chocolate sustentável que valoriza a floresta em pé. As riquezas do Parque Estadual da Serra do Conduru, a unidade de conservação criada para proteger a diversidade de plantas, árvores e bichos deste precioso trecho entre Ilhéus e Itacaré. E tem mais! Frio no Brasil, calor nos Estados Unidos. A criatividade dos biólogos para driblar as temperaturas e proteger os animais de zoológicos. E ainda, imagens inéditas de uma tribo amazônica que vive completamente isolada no meio da mata. Antes de embarcarmos em uma emocionante aventura pela Costa do Cacau, no sul da Bahia, uma paradinha nos zoológicos do Brasil e dos Estados Unidos. Durante os últimos dias, as temperaturas oscilaram, porém, mesmo com os picos de calor, ainda é inverno em algumas regiões do Brasil e nem mesmo os bichos escapam do frio. Por este motivo, no Zoológico do Rio de Janeiro, os veterinários dão uma mãozinha para os animais driblarem os efeitos das noites e dias frios. Enquanto no Texas, o problema é outro, o calor excessivo. Se o frio mexe com o metabolismo dos homens, o que dirá dos bichos? Por esse motivo, veterinários e biólogos do Zoológico do Rio de Janeiro, uma das cidades mais quentes do Brasil, resolveram dar uma mãozinha aos animais. Sopa quentinha, cobertor e até mais tempo de exposição ao sol. Estratégias usadas para espantar o frio que insiste em chegar. Apesar dos mamíferos terem sangue quente e corpos bem cobertos por pelos, ursos, chimpanzés e outros primatas ganharam sopa com creme de ervilha, creme de milho e de espinafre. São sopas saborosas, então a gente faz um creme de milho, tudo natural, só com leite. Usa um pouquinho de mel, milho natural. Tem também as sopas de ervilha, também sem tempero, sem sal. Tudo dentro da dieta deles, a gente faz uma adaptação para o inverno, né? Para os animais ficarem mais quentinhos e não ficarem suscetíveis a doenças. O chimpanzé Paulinho virou um dos maiores clientes. E além das sopinhas, eles também receberam cobertores. Assim, as noites de inverno ficam mais quentinhas. A novidade chamou a atenção de alguns visitantes. Ué, porque ele está usando cobertor, não cabe macaco com cobertor. Já para os animais de sangue frio, a baixa temperatura não é problema, certo? Errado! Afinal, o sol é fundamental para o metabolismo desses bichos. Também tem as partes dos répteis também, que a gente precisa fazer podas de árvores para aumentar a incidência dos raios solares nos recintos. E agora eles podem gastar mais tempo fazendo o que os cariocas mais gostam de fazer, se bronzear. Se por aqui o problema é o frio, neste zoológico do Texas, nos Estados Unidos, o verão tá de matar. A saída encontrada para aliviar o calor dos bichinhos foi mais simples. Um belo banho de piscina. E por que não, não é mesmo? Belly, este bebê elefante de 3 semanas, parece ter adorado a ideia. Com 150 quilos, ela não poupa energia na hora de brincar. Vale lembrar que elefantes asiáticos, como a Belly, estão na lista das espécies ameaçadas de extinção desde 1976. E sua conservação em cativeiro ou habitat natural tem sido um esforço intenso. Correr, nadar, escalar e ainda ter fôlego para enfrentar madrugadas inteiras em branco.
Pois é, recentemente aconteceu na Bahia uma corrida que levou ao extremo os limites de cada participante e da nossa equipe também. Isso mesmo, conferimos de perto as emoções desta prova que ocorreu em meio a um cenário deslumbrante. Tudo porque o roteiro do EcoMotion foi traçado para cruzar ou passar bem perto de importantes projetos e áreas de conservação da biodiversidade local e assim estimular a ideia de preservação. O bacana é que pelo caminho conhecemos histórias e pessoas que ajudam a construir um futuro melhor para a natureza. Uma expedição repleta de belezas e desafios. Atletas de 4 continentes colocam à prova limites físicos e psicológicos. Em um dos principais corredores ecológicos de Mata Atlântica brasileira. Uma aventura que a nossa equipe acompanhou no calcanhar dos atletas. Estamos na Costa do Cacau, região sul da Bahia, um território que se estende de Ilhéus a Serra Grande. Esse visual é só um aperitivo do que os competidores vão encontrar durante a corrida, mas essa história toda começa de madrugada. Bom, são 5h30 da manhã, o dia está começando a amanhecer, a largada é só às 11 horas da manhã, mas para muita gente a aventura já começou. Quer dizer, você não dormiu como você gostaria, dormiu quantas horas de ontem para hoje? Por volta de 4 horas. No caminho entre o hotel das equipes e a largada da prova, o primeiro obstáculo. O pneu do ônibus furou e os competidores tiveram que trocar de veículo. Essa atleta do Canadá disse que ficou assustada com o barulho do estouro. Por falar em corrida, Praia da Coroa, Itacaré. É aqui o ponto de partida dos competidores. E tantos atletas assim, e com tantos equipamentos, gera uma curiosidade danada nos moradores e pescadores da região. Bom, já que a gente está cobrindo uma corrida de aventura, pescar o guaiamum também é uma aventura. O que é o guaiamum? O guaiamum é um marisco que é um pouco difícil buscar ele porque é só quem conhece, né? Porque ele tem um buraco, é fundo e através de uma armadilha que consegue pegar ele ou pescando o guaiamum. Qual é o habitat natural do guaiamum, hein, né? O habitat natural do guaiamum é num lugar seco, meio de brejo, entendeu? E com o guaiamum você sustenta a sua família, é isso? Sim, é um complemento no caso, né? Por dia você consegue pescar quantos guaiamum? Tipo aí 2 dúzias, 24 guaiamum, uma dúzia, dependendo assim do local também que tenha muito. O Nery vai soltá-lo aqui, mas agora eu tô preocupado, Nery, com essa pinça aqui. Se ele pinçar, dói muito. Mas está na hora do guaiamum seguir o caminho dele. E nós também. Com um dia assim, ensolarado e de muita ansiedade pelo começo da prova, o jeito é esfriar a cabeça. O ideal então seja entrar com a cabeça fresca aí, né? Digamos nos 2 sentidos, tanto fresca de já geladinha para não se desidratar e fresca também para poder enfrentar esses 630 quilômetros pela frente. Já essa equipe nordestina apostou em um visual mais confortável e divertido. Na verdade, assim, a gente não quer transgredir absolutamente nenhuma regra. Se tiver que usar o capacete, a gente usa, sem problema. Mas até lá, o chapéu de palha é perfeito. Quando o nordestino inventou essa história do chapéu de palha, ele sabia o que estava fazendo. O troço tem ar-condicionado natural, pô. É perfeito. O time chinês já é bem mais discreto. É a primeira vez do grupo no Brasil. O líder da equipe diz que conseguir completar a corrida já seria motivo de muita comemoração entre eles. We hope we can finish the race. Agora chega de entrevistas. É hora de partir para 6 dias e 6 noites de pura superação. De Itacaré até a ilha de Comandatuba, ponto de chegada da prova, serão mais de 600 quilômetros em meio à natureza. Bom, esse é o trecho inicial onde a adrenalina já foi contida e agora os atletas começam a controlar a respiração. Tá fácil até agora?
É, só o começo, né? O trecho de remo, ele tem um macete. A gente visualizando a água, as marés, a gente consegue perceber para onde ela está puxando e assim a gente consegue desviar e fazer menos força. No percurso da prova, os atletas passam por áreas de proteção ambiental e reservas naturais, mantidas e restauradas por institutos como esse. Nós estamos no viveiro do Instituto Floresta Viva, né? Nós estamos aqui no sul da Bahia, em Serra Grande, é um dos lugares mais ricos em árvores do mundo. Isso aqui parece uma indústria da natureza, né? Você tem aqui um processo de produção em série de mudas, a gente traz as sementes para cá e daqui a pouco a gente começa a ver as sementes brotando, vem as folhas e esse viveiro tem o propósito, né, a missão de restaurar a Mata Atlântica nessa região aqui da Bahia e fazer desse lugar um grande laboratório da vida, dessa floresta riquíssima que a gente tem aqui no sul da Bahia. Atualmente, na costa sul da Bahia, está concentrada 80% da porção de Mata Atlântica, ainda nativa na região nordeste do país, que no passado foi muito castigada pela presença humana na região. Madeireiras e desmatamentos constantes. Por exemplo, essa aqui, todas as mudinhas que a gente tem aqui, elas vêm com a identificação. Aqui é um controle interno que a gente tem, até para saber quando é que foram plantadas, quanto tempo ela está aqui, né? Essa aqui, por exemplo, é uma árvore chamada pau-viola e ela é usada aqui na restauração de floresta. Temos muitas espécies aqui, a gente já chegou a trabalhar com 120 espécies no total. E a ideia da gente é de chegar a 400, 500 árvores. Uma árvore como essa, o pau-viola, ela demora quanto tempo para se desenvolver? Chega aqui tamanho? Normalmente, de 3 a 6 meses aqui no viveiro. Algumas árvores, elas gastam um pouco mais de tempo, né? Por exemplo, o jacarandá é uma árvore que demora um pouco mais. A biriba, né, que faz o birimbau, sabe? O som do birimbau vem de uma árvorezinha chamada biriba, que nós estamos produzindo aqui. É uma espécie ameaçada de extinção, mas que a gente acha importante recuperar e plantar. Essa aqui é a gendiba. Essa árvore aqui, ela é extraordinária. Ela é uma das maiores árvores da floresta, ela fica gigantesca. Ela forma também um caule todo aberto, ela é linda. Na mata é uma espécie fantástica. Quer ver uma planta bacana também? Essa daqui, ó, que é o guanandi. O guanandi, ela foi a primeira árvore protegida por lei no Brasil no século XIX. Por quê? Porque essa é uma árvore maravilhosa para o fim de madeira. Além de ser uma planta medicinal, a madeira dela é excelente. Então, no século XIX, lá por volta de 1860, um juiz da província aqui de Ilhéus, ele mandou uma carta para o rei falando, olha, estão acabando com essa árvore. Ela é muito boa e ela é muito útil para a construção naval. Então, é estratégico a gente conservar essa árvore. Então, quando a gente fala de madeira de lei, isso aqui é uma madeira de lei, são as espécies que foram protegidas por lei no passado e essa foi a primeira. E aqui já são para projetos só de recuperação florestal com fins ecológicos mesmo, na beira de rio que a gente recupera, mas também elas têm potencial ecológico e têm potencial econômico, cultural. O caso da biriba, por exemplo, isso mantém a tradição da capoeira. A gente tem aqui, por exemplo, o pau de jangada, que a gente faz a nossa embarcação do Nordeste, que é a jangada. E é uma espécie também que já não pode mais ser colhida na mata, pela proteção da Mata Atlântica, então a gente está coletando essas sementes, plantando aqui para que os pescadores continuem a sua tradição da jangada. Até que cresçam, as mudas ainda irão passar por alguns estágios. Na verdade, a gente está em 2 ambientes do viveiro. Os 2 lugares fazem parte do nosso viveiro, né? Só que essa aqui é uma espécie de incubadora, né? do berçário. Quando as sementes elas estão novinhas, elas precisam de um pouco mais de sombra, imitando um pouco o ambiente da floresta. Aqui, por exemplo, essas mudas daqui a pouco vão para a terra, né? Então elas estão já tomando o sol que ela vai receber no campo. E aí quando ela passa por esse teste, a gente fala, bom, já então dá para levar. Dá para dizer que essa aqui é uma etapa inicial e essa aqui já é uma segunda parte, uma etapa final, onde daqui elas já vão ser devolvidas para a floresta.
você precisa conhecer isso aqui. O que é? Na verdade, isso aqui é a primeira da primeira etapa. A gente vai ver aqui que tem algumas sementes nesse areal aqui e já lança as folhinhas. Então, quando ela está nesse ponto, a gente já leva ela para aquela área lá de dentro. Sementes coletadas na própria mata nativa. Então, a gente estava no viveiro e esse fundo de mata aqui, ele é o nosso supermercado de sementes. Temos aqui o patizeiro, temos a mescla. E cada árvore é catalogada, né? Exatamente. Quando a gente identifica uma árvore que tem potencial para produzir semente, a gente identifica ela, tem uma numeração, né? E ela está registrada no nosso banco de dados, tem um georreferenciamento dela, ou seja, a gente sabe exatamente onde ela está. A gente precisa ter mais dessas árvores em outros lugares, né? Para a gente ter uma produção diversa, só dessa espécie tem várias árvores. Então vamos seguindo? Vamos lá. Olha aqui outra árvore com a marquinha. A gente identificou 2.000 árvores em toda essa região e o nosso projeto é de ampliar esse número. As matas hoje são visitadas por turistas, ou então elas são produtoras de sementes, ou são realmente pequenas relíquias que estão sendo guardadas aí pelos produtores. A equipe do Floresta Viva é composta de 12 pessoas, a gente tem um time com vários conhecimentos e um deles, uma pessoa muito especial, que inclusive é o guardião aqui do viveiro, é o Nilson. Ô Nilson, dá um pulinho aqui. Seu Nilson é mateiro, sabe como ninguém andar pela floresta da região, tanto que antigamente trabalhava no corte de árvores. Sim, na verdade também era o meio de sobrevivência daqui, não tinha desenvolvimento nenhum, que nem é hoje. Não tinha turismo, né? Não tinha nada, então... Era um mal para um bem. Não tem uma explicação assim. E hoje? Hoje é o quê? Hoje é um bem. Só o bem, graças a Deus. Hoje, ele sabe bem o valor dessa mata em pé. E agora, ajuda a equipe do Instituto a identificar as sementes raras para o reflorestamento. Para mim, que eu não conheço nada de semente, você me explica, Nilson, que semente é essa daqui, essa maior aqui, por exemplo? De oitão e a semente está aqui dentro. Tá. Isso, essa aqui é a pele de arraia. Uhum. Esse aqui é o piqui verdadeiro, é uma das árvores mais altas daqui da floresta. Piqui? Essa é conhecida. Isso. Mas não é aquele piqui que come, não. Não é o piqui? Não pode comer esse piqui? Não. Por quê? Os animais comem, né? Mas a gente não. A gente nunca tem os espinhos, o outro também tem. Mas esse aqui não é muito conhecido. Qual é a importância para você de ter um mateiro, de ter uma pessoa que conhece como ninguém essa região aqui? E olha, essas árvores, essas plantas, essas sementes? O conhecimento que a gente está gerando cada dia aqui, o Nilson cada dia aprende alguma coisa nova, né? A mescla, por exemplo, Nilson, qual é o nome científico dela? Protioptaflum, que ele já domina isso facilmente, né? Ele já está dominando aqui dezenas de plantas, ele já sabe o nome científico. Tem planta que a gente não sabe o nome científico, porque às vezes, né, Nilson, chega uma planta aqui que ela não está nos livros. E o Nilson é um cientista hoje, né? Ele sabe muito mais do que eu, né? Você imagina o seguinte, esse viveiro hoje ele está ajudando a gente a recuperar as matas ciliares, que hoje é um nome mais... O Código Florestal está aí, né? A gente discutindo muito o Código Florestal, está recuperando as matas ciliares à beira dos rios, nascentes, que abastecem Serra Grande. E a gente está fazendo esse trabalho, né, Nilson, com a escola. Então os jovens, os estudantes, eles estão vindo com a gente, pegando as mudas e colocando nas áreas na beira do rio. E a gente está fazendo parceria com os proprietários rurais, com a Prefeitura de Uruçuca, com o posto de gasolina aqui de Serra Grande, para que a gente mantenha essas águas limpas, né? Imagina o alcance disso, a gente ter água para sempre, de qualidade, onde os rios eles foram recuperados pela meninada, pelos jovens da Serra, né? E isso vira conteúdo de escola, né? Porque eles agora vão entender por que uma árvore ajuda na proteção da água, na proteção da biodiversidade, etc. Se antes você desmatava, hoje você está ajudando a reflorestar. Como é que é isso para você? É muito importante. A cada dia que passa a gente valoriza mais a natureza, o meio ambiente. Porque a gente está recuperando aquilo que a gente devastou. Porque é bonito, né, Nilson? A gente vê a semente brotando ali no meio da terra. Beleza que também surpreende os competidores da prova de hoje. A gente já começou ali com a parte costeira ali pelas pedras da praia, que nunca tinha visto nada igual. Bahia é linda. Linda, porém desafiadora. Pela frente, ainda restam mais 400 quilômetros.
No próximo bloco, a produção de chocolate sustentável no meio da mata e o parque que reúne a maior biodiversidade da Costa do Cacau, na Bahia.